Você sabia que 75% dos colaboradores deixam as empresas por causa de uma má gestão direta? E aqui no Brasil, somos recordistas, 56% de rotatividade. Será que a liderança precisa de uma revolução? Este é o tema aqui desse nosso episódio, ou melhor, da nossa temporada Liderança Sem Glamour. E nesse primeiro episódio, vamos falar sobre a guerra silenciosa pela busca de talentos, mais especificamente de líderes. Quem é que eu recebo por aqui? Carlos Cruz, nosso CEO da Bravende. Tem também Marcel Molina, líder de treinadores e multiplicação. O problema é com eles, meus caros. Sejam bem-vindos. Já vou jogar aqui uma pergunta. Como é que a gente reconhece um potencial líder antes que ele mesmo se perceba assim? Bem-vindo, Carlos. Obrigado, Elis. Estamos junto aqui, Marcel, para Opa, discutir sobre a liderança, como ela é, sem glamour, Sem glamour. vivendo os desafios do dia a dia. Nós somos líderes, treinamos, impactamos, geramos transformação com muitos líderes. E a gente tem um desafio não só de desenvolver alguém, mas identificar qual característica que determinados indivíduos, pessoas têm que aponta para a liderança. E eu vou trazer aqui a minha visão, que tem a ver com a tomada de decisão que alguém tem na sua vida, que é deixar de olhar para si e olhar para o outro. Então, liderar é a capacidade que você tem de doar seu tempo para o outro. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem alguém, um indivíduo, que ele não se preocupa apenas com ele se preocupa com o outro. Seja porque ele domina tecnicamente alguma habilidade e ele realmente contribui com o outro. Isso é uma característica de pessoas que têm potencial de liderar. Porque liderança não tem a ver só com cargo, tem a ver com a influência que alguém exerce. E essa influência pode ser porque alguém domina uma expertise, ou porque alguém tem uma capacidade de aprender, alguém que tem visão e consegue mobilizar pessoas para superar um desafio. Então, para mim, a principal habilidade são pessoas que deixam de olhar para elas mesmas, ou seja, deixam de ser mais egoístas, para olhar um pouco mais para o outro. É a diferença de uma criança, bebezinha, quando nasce, que precisa de total atenção, e ela passa a devolver para o mundo aquilo que ela adquiriu, habilidade, conhecimento ou qualquer coisa. Já é uma forma, então, de a gente começar a Isso aí. perceber, olhar para o time e falar: opa, tem alguém aqui que pensa no todo, que pensa no coletivo? Então, provavelmente, essa pessoa já tem ali uma semente de liderança. E tem um ponto também que a gente traz muito quando a gente coordena aí programas de liderança, né, Marcel? Que tem a ver com poder e influência. E essa influência não está no cargo. Queria que você comentasse um pouco disso. e, Bem-vindo. e obrigado, né, pelo espaço, obrigado, Carlos, obrigado, Elis, sempre um prazer estar aqui para conversar sobre temas tão relevantes, né, para o nosso público e até trazendo um complemento do que o Carlos trouxe. Eu acho que a primeira característica de um líder, e que às vezes a pessoa não percebe, é a capacidade que ela tem de se conectar com gente. Eu entendo que um bom líder, ele tem que saber lidar com pessoas, mas não assim, porque eu estou fazendo isso, porque é algo politicamente correto e a organização exige que eu vá almoçar com alguém, que eu converse com um, converse com outro, que eu dê abertura para o aprendizado. Não. Eu acho que o grande ponto é aquela pessoa, e você consegue perceber isso na organização, que gosta de lidar com gente, que gosta de conversar, dar abertura para o aprendizado, é aquela pessoa que está sempre no movimento, está sempre rodeado de gente. Então, eu vejo que essa é uma primeira característica, né, de uma pessoa que tem aí uma carreira promissora dentro do cargo da liderança. A gente tem algumas provocações aqui com dados para nós, tá? Então, segundo a Gallup, apenas uma em cada 10 pessoas possui o talento natural para liderar. Será que só as pessoas com esse dom é que vão dar conta de serem os líderes que a gente precisa para as nossas organizações? Ou será que é a gente que precisa ativar novos líderes? E aí já tem uma questão de mito, né? Então, só pode ser líder quem tem o dom? Eu posso dizer que talento vem de um dom natural ou adquirido. E à medida que nós vamos nos desenvolvendo e lidando com esse mundo complexo, nós vamos adquirindo habilidades, potencializando outras. E eu acredito, e a ciência comprova, que é possível sim desenvolver lideranças, desde que você crie as condições e o indivíduo escolha e tome a decisão de liderar. Porque você só aprende a liderar liderando. Não é só estudando técnicas, metodologias, isso te ajuda a ter intencionalidade, te ajuda a ter mais racionalidade, a perceber coisas com um nível de consciência que algumas pessoas não percebem, mas o ser humano ele tem o poder de escolher
E tomar a decisão de liderar passa por um processo, eu diria, de evolução e talvez mudança de identidade. Porque quando você é um executor, ou seja, eu sou um especialista, e eu deixo de ser um especialista, eu deixo de ser um médico que opero para me tornar um líder de uma equipe de médicos, de enfermeiros que vão resolver ali um desafio de saúde, um problema de saúde de alguém, seja por uma cirurgia ou o que quer que seja, tem a ver com como você se enxerga. Então, vou dar um exemplo. Quando eu pensava como executor, eu pensava, se eu não fizer, ninguém faz. Ou achei que era um líder, mas eu pensava assim, se alguém não fizer, eu vou lá e faço. Ok, isso pode ser uma habilidade, se assumir a responsabilidade. Mas hoje eu penso assim, puxa, se alguém não está fazendo, o que está impedindo essa pessoa de fazer? O que a gente pode fazer para destravar o potencial desse indivíduo? A ponto de criar condições, de treinar, ou falar, puxa, se ele não está conseguindo, talvez eu tenha que encontrar outra pessoa para fazer isso. Porque se eu tiver que fazer o trabalho de alguém que está operando, eu não lidero. Operando, que eu digo executando. Eu não lidero. E liderar tem a ver com pessoas. Tem a ver com a capacidade que você tem de influenciar pessoas para chegar a um resultado. Seja pela posição que você tem institucional, ou até mesmo pela influência que você gera, independentemente do seu cargo. Eu vou polemizar aqui para deixar mais difícil para o Marcel. A gente, nesse aspecto que o Carlos falou de execução, né, desse líder sair da execução para de verdade conseguir liderar e potencializar as pessoas, a gente tem um erro que é o mais comum, que costuma ter a ver com a gente olhar para aqueles que têm a melhor performance e, então tá bom, então toma o cargo de líder. Que riscos a gente corre fazendo isso, Marcel? Elis, excelente pergunta, porque respondendo sua pergunta e trazendo o complemento do que o Carlos trouxe, eu acho que o grande erro está na falta de alinhamento em relação ao que é liderança. Porque conversando com muita gente, às vezes a pessoa assim, eu fui promovido para um cargo de liderança. E a pessoa enxerga o cargo de liderança como o poder daquela situação. Puxa, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou comandar. Só que liderança não é comandar, liderança é inspirar, liderança é influenciar. Então, a falta de alinhamento faz com que as pessoas se frustrem e, consequentemente, a gente percebe que boa parte da liderança que hoje, né, estão aí nas grandes empresas e até nas médias e pequenas empresas, elas não estão preparadas para aquela posição. E aí, nesse momento, a gente fomenta o número que você trouxe no começo da nossa conversa e no fundo, não tem o culpado. Mas eu acho que o primeiro passo é a falta de alinhamento do que é liderar para aquela organização e ter um plano bem desenvolvido para isso. E aí, complementando com o que você trouxe, eu vejo muito isso, principalmente quando a gente fala em estrutura de vendas, né? Que é uma dos segmentos que a gente atende aqui dentro da Abravend. Você chega lá, tem um vendedor de altíssima performance. Opa, esse cara sabe tudo, essa profissional manja muito de vendas. Vira agora um líder. Mudou completamente o papel. Uma coisa é você ir lá ser um executor, ir lá e fazer acontecer. Outra coisa é você treinar e multiplicar, inspirar alguém para aquilo. E aí, consequentemente, aquela pessoa não está preparada, ela percebe que ela não tem nenhuma habilidade de liderança, quer dar um passo para trás, não consegue, e aí tanto o profissional quanto a organização acabaram ali investindo um tempo, né, que não deveria investir. Então, ou seja, a gente precisa quebrar esse mito e entender que liderança está muito mais ligado a algo comportamental, autoconhecimento e autodesenvolvimento, e menos técnico. E as pessoas acham que o simples conhecimento técnico e performance pode te levar para um cargo de liderança. Então vamos quebrar, isso é um paradigma que precisa ser quebrado, porque conheço gente que, como executor, vai muito mal, vira um líder, altíssima performance. E o caminho inverso, como eu já comentei, também acontece. Então, eu acho que são pontos que você que está nos assistindo precisa avaliar antes de tomar uma decisão, né, junto a um colaborador e colocá-lo num cargo de liderança. Agora pensa, tem um colaborador que performa muito e ele fala, puxa, agora eu ganhei um líder, um chefe, e por que não fui eu? Aí é onde entra os dilemas de você criar um ambiente onde existe alinhamento de expectativas claro, papéis e responsabilidades, onde há um nível de troca entre o líder e os membros da sua equipe. Porque se você tem clareza do que se espera de um líder, e aí você dá feedback para sua equipe, entende para onde eles querem ir, e até para onde eles os espaços que eles não vão ocupar, faz você gerar menos frustração ou frustrar rápido ali em expectativa, direciona. E é um dilema lidar com isso. Porque às vezes você tem alguém que domina tecnicamente, e se ele assumir uma posição de gestão, ele vai muitas vezes resolver algumas questões, porque ele já domina determinados processos, ele já conhece a cultura, a
a operação. Agora, o quanto que dentro da posição de liderança ele vai conseguir, através de rituais de gestão, através de domínio de determinadas ferramentas, através de uma visão mais ampliada, porque você tem uma liderança que é mais tática operacional, mas a gente vai para um outro nível que é você ter líderes de líderes que lideram equipes, ou líderes de líderes que lideram outros líderes. E que muitas vezes vão liderar equipes que ele não domina tecnicamente o que aqueles profissionais vão fazer. E aí, como é que ele cria, de repente, um ambiente para ele ter pessoas que sabem mais do que ele em determinada questão? Porque pensa, imagina, você tem uma operação, que você tem um diretor estratégico que lida com uma operação que tem 10 mil pessoas abaixo dele. Ele não vai saber taticamente tudo de forma da execução, mas ele vai precisar conseguir mobilizar essas pessoas, criar as condições, trazer pessoas em que ele confia, em que pode executar e transformar através de planos, de estruturas, a visão do negócio em resultado. Temos mais dados aqui de Harvard: 58% dos líderes afirmam nunca ter recebido treinamento formal para liderar, e aí traz, obviamente, para esse nosso cenário de educação corporativa, em que a gente tem minimamente uma necessidade de formar, identifiquei um possível talento, ou não, não é dom, 1 em cada 10 só tem o dom, e eu tenho que ativar outros líderes, porque senão nenhuma organização vai dar conta se eu tiver só aqueles 10% que é de dom natural, então eu tenho que formar. E depois que eu formei minimamente uma primeira vez, eu preciso continuar fazendo uma manutenção e uma atualização. O T&D, neste momento, é aquele profissional que precisa fazer essa roda girar com atualização. O que a gente pode dizer? Como é que vocês veem essa questão aí de nascer pronto, ser lapidado? Como deve ser a formação? Que formação é essa? E até dizer para os próprios empresários, eles precisam criar uma agenda para treinar se quiserem ter líderes. Existem alguns contextos. Tem o contexto de uma pequena ou média empresa, que você tem ali os próprios investidores ou donos daquele negócio, sócias daquele negócio atuando na operação, então eles têm a posição de sócio, posição de executivo, e muitas vezes não tem uma área de educação corporativa de treinamento estruturada dentro das suas empresas. Às vezes nem budget tem para isso. Hoje nós somos uma empresa que tem 230 funcionários, colaboradores, já tem 30, 40 anos, ele não tem uma área de educação corporativa e não treina os líderes faz 10 anos. Ou seja, uma rede de concessionárias que depende da montadora para direcionar, ele não desenvolve por conta das lideranças. E eu acho que começa primeiro por esses empresários, líderes estratégicos, entenderem que o papel de formar as equipes é papel dele, porque isso tem a ver com sucessão. Fiz uma pergunta legal, e quem é o seu sucessor? Você consegue tirar férias 20 dias? Falei, pô, mas se eu tiro férias 20 dias, tenho dificuldade em fazer gestão do meu fluxo de caixa. Aí quando a gente foi identificar, será que é alguém que não está preparado ou será que é uma necessidade desse líder de estar na operação controlando, baseado em comando e controle? Qual que é o modelo dessa geração que vem? Então, acho que é a responsabilidade dos líderes se preocupar em quem são os sucessores. Como nós estávamos ontem numa reunião, eu, você e o Nicolas conversando, e eu estava me questionando, puxa, e se amanhã eu não estiver aqui na empresa? Quem vai me suceder? Tenho sucessor? Não tenho? Fiz até uma pergunta provocativa, eu quero viver muitos anos, mas foi uma pergunta, falei, e se eu morrer, eles amanhã, o que vocês vão fazer na minha posição? Qual vai ser a estratégia? Você ficou até emocionado, eu também, não, pelo amor de Deus. Eu ia falar para ele deixar o número, novo número, porque eu vou mandar um WhatsApp. Mas eu quero viver muito tempo, mas a questão é o seguinte, o quanto que a gente, como líder, pensa não só na posição que a gente tem, mas a gente pensa em evoluir para outros níveis e tem a ver com legado. Aí agora a gente vai para uma organização muito maior, que também é responsabilidade das lideranças preparar seus sucessores e tudo mais. Só que quando a gente olha para a área de educação corporativa, o quanto que essa área, quando tem uma operação mais estruturada, é ativa no processo de entender que gerar desenvolvimento é um ativo estratégico dentro da empresa. Assim como investir no equipamento. Porque quando eu invisto em pessoas que têm acesso, que têm informação, elas melhoram o processo, melhoram o produto, melhoram a experiência do cliente, reduz custo, consequentemente isso impacta no número. É que as áreas de educação normalmente têm profissionais que não vieram do negócio ou não vieram do nível estratégico, às vezes ainda uma operação específica porque domina um conhecimento e acaba sendo muito reativo ao que são demandados. E aí desenvolvem programas de liderança? Desenvolve, mas quando são demandados. Enquanto você pode criar ações de desenvolvimento mais ativo para que você tenha pessoas preparadas para quando aparecer uma determinada posição. Então, é papel da área de educação criar mecanismos para que essas pessoas se desenvolvam, seja através de trilhas, através de programas, através de mentorias internas,
e através do nível de consciência que você acaba gerando por meio do desenvolvimento da alta liderança, né? Que você não desenvolve só a base, tem que desenvolver top-down. Isso é responsabilidade lá do topo, principalmente. Se a gente for formar um líder do zero, então estou olhando para a organização e estou percebendo que eu vou precisar já deixar esses líderes prontos para quando tiver uma oportunidade. Qual que é o primeiro valor que a gente tem que procurar? Tem alguma sementinha, Marcel? Eu acho que o primeiro valor é você saber que liderar é tomar uma decisão. Eu acho que é muito importante a gente ter o alinhamento do que é essa liderança, que é o papel que eu trouxe no comecinho aqui da nossa conversa. E acho que principalmente, né, você tem que saber lidar com pessoas, você tem que estar conectado muitas vezes com a cultura do negócio. Então, eu acho que o primeiro passo para a gente poder desenvolver eu quero realmente ser líder? O que é ser líder? Quais são os desafios? Né? O que eu preciso estudar e aprender? Até trazendo uma conexão com o que o Carlos trouxe, claro que isso vem por obrigação da organização, mas se eu quero ser líder, e até fomentando o seu número, eu estou colocado numa cadeira, a empresa não me oferece treinamento, por que eu aceitei sentar numa cadeira, não me sentir preparado e não assumir esse protagonismo se a empresa não me ajudou? O que eu posso fazer? O que eu tenho que estudar? Pensando no meu autodesenvolvimento, porque muito mais do que liderar a gente, eu lidero a minha carreira, eu lidero o meu resultado, eu lidero aquilo que eu busco efetivamente. Então, eu acho que o primeiro passo é saber, assumir esse papel de protagonista. Eu preciso entender exatamente qual é o meu propósito como líder, eu tenho que ter meu plano bem desenvolvido, eu tenho que estar alinhado à cultura da organização e trabalhar um plano para isso. Eu acho que esse é o papel, é a primeira característica, toda a trilha que eu preciso desenvolver. Por quê? Se eu não fizer isso e for no efeito contrário, já peguei muito isso em treinamento de liderança. O líder está lá sem saber por que está lá. Ele foi atrás de um cargo, ele não foi atrás de um propósito. É responsabilidade dele? É. É responsabilidade da organização? Também. Então, esse alinhamento, essa junção de ideias, para que esse tipo de treinamento cause o impacto necessário e ambos possam se transformar, é algo fundamental. Carlos, tem alguma sementinha que você está procurando quando vai Tem. desenvolver um líder do zero? E já emenda falando o que a Tá. Bravend tem feito na prática para desenvolver a Legal. liderança. Vou dizer o meu olhar, né? A gestão, cargo de gestão, sempre teve muito relacionado à posição. E posição te dá um poder institucional. Mas a gente sabe que hoje, independentemente da posição, os papéis que você exerce te dão mais mobilidade, mais fluidez em qualquer grupo ou com qualquer time. Então, o que eu busco como líder quando eu observo alguém e falo, pô, isso aí tem potencial de liderança? Para mim, é a capacidade que a pessoa tem de aprender. E de não defender posição. E pelo contrário, de conseguir empoderar as outras pessoas e ter uma mentalidade mais de crescimento. Isso envolve um pouco mais um pensamento mais de abundância e menos de escassez. Também, pessoas que defendem a posição, que nunca demonstram vulnerabilidade e não aprendem, para mim, são pessoas que têm medo. E o ser humano tem medo. Eu tenho, você tem, ele tem. Mas quanto mais autoconhecimento você tem, mais você se aproxima dos seus medos e mais coragem você tem de enfrentar o novo. Porque liderar é lidar com os desafios que você tem. Senão, você coloca uma tecnologia para controlar, acabou. Você controla lá que hora chega, que hora sai, o que entregou, mas como é que eu faço para mobilizar, engajar pessoas, atrair, reter talentos? Isso envolve você ter uma capacidade de aprender. Claro, aí você tem N habilidades. Capacidade de dar feedback, saber adequar estilos de liderança. Enfim, aí tem N expertise que você pode dominar em determinado mercado, que te dão um poder, mas junto com a sua influência, te fazem ser um líder melhor. E precisa ter visão. Visão, e a visão tem a ver com o quanto você ganha de consciência. Mas, em resumo, capacidade de aprender é a primeira coisa. O que a gente tem desenvolvido aqui na Bravend? Nós temos ajudado as organizações a poderem destravar o potencial das suas equipes, seja uma liderança do primeiro nível, que lidera equipes de operação, seja um líder de líder ou um líder que lidera outros líderes estrategicamente. Então, existem algumas ações que a gente faz que ajudam as equipes a desenvolverem habilidades, porque estão precisando desenvolver soft skills relacionadas à comunicação, uma série de coisas. Só que muitas vezes, quando você vai para um grupo que já lidera há muito tempo, às vezes há 20 anos, às vezes o que a gente precisa fazer é destravar o potencial das equipes. Às vezes tem um ambiente que não está seguro psicologicamente, tem coisas que precisam ser faladas e tirar debaixo da mesa que esses líderes não conversam. Então, para fechar como exemplo, a gente teve recentemente um grande cliente que eles começaram a falar muito das equipes. Começaram a comentar que o problema estava nas equipes da ponta.
Ah, porque a gente está com dificuldade em reter talentos, as gerações e a gente precisa desenvolver as lideranças e começaram a falar do time deles. Estou falando de alguns líderes muito estratégicos. Foi legal, isso que vocês estão falando das equipes, mas o quanto vocês aqui também têm responsabilidade, a equipe de vocês é reflexo do comportamento de vocês. Vocês estão dispostos a tirar debaixo da mesa questões para alinhar o que está aqui? Aí ele falou, mas a gente aqui tem um ambiente seguro, tá todo mundo em casa. Eu falei, será? Acabou de trocar a liderança, acabou de assumir. Você acha que as pessoas estão totalmente tranquilas, como elas estavam, e conseguem chegar para você e dizer os medos, as inseguranças? Claro que não. É que as pessoas aqui desse nível acabam sendo mais tolerantes a algumas coisas, porque ganham muito dinheiro, porque tem muita coisa a perder. E, ao mesmo tempo, acabam tendo uma certa resiliência. Diferente, às vezes, de quem está lá na ponta, que acabou de chegar, tem várias alternativas. Então, como é que a gente faz para fazer os líderes assumirem a responsabilidade, não só de empoderar a equipe, de ver o que tem com o outro que pode desenvolver, mas o que a gente está fazendo para criar um ambiente para destravar o potencial das pessoas. E esse foi só o primeiro episódio. Falamos aqui de como é que a gente ativa essa liderança, como é que a gente percebe os líderes que talvez já estejam conosco, e sim uma responsabilidade nossa de também formar a próxima liderança que vai deixar a gente num próximo nível. E tem um novo episódio chegando por aí, Liderança Sem Glamour, troque líderes e mantenha o time. Como que será que a gente faz essa virada de chave? É no próximo episódio. Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Até mais, tchau, tchau.